Olá, meu nome é Camila Garcês, eu sou a mediadora presencial do consórcio CEDERJ, disciplina História do Pensamento Administrativo 2, Polo de Macaé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 16, Planejamento, Administração e Gestão Estratégica. Para elaborar esse vídeo, eu utilizei o livro do Francisco Neto, que está aqui na telinha. Eu abro esse encontro lançando essa pergunta para vocês. O que é planejamento estratégico? Um momento de reflexão. Planejamento estratégico, pessoal, é tudo aquilo que envolve o externo. Qual é o perfil do cliente que eu desejo alcançar? Como que está a economia? Qual é o comportamento de consumo da sociedade? Como está a política? Como a política pode influenciar meus negócios? Tudo que envolve os fatores externos está intimamente ligado ao planejamento estratégico. Analisar todos esses aspectos políticos, sociais, tá? Demográficos. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Tudo na vida, quer seja na vida pessoal ou profissional, é fundamental ter uma estratégia, um planejamento. Se não tem estratégia, pelo menos tem que ter um planejamento, né? Assim como a empresa define quando ela é criada, o empreendedor precisa definir qual é a missão da empresa, por que a empresa foi criada, o que ela visa atender, quais são os valores da empresa e, por último, qual é a visão da empresa, onde ela deseja chegar. Quando você cria um negócio, você cria para atender uma necessidade, ou uma necessidade de um bem, ou uma necessidade de um serviço. E atendendo essa necessidade, o que a empresa deseja alcançar daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e por aí vai. Esse é o planejamento estratégico da empresa e essa é a visão da empresa. Falando um pouquinho sobre estratégia, a gente pode dividir em 3 segmentos. Primeiro, a estratégia corporativa, que ela fala sobre descreve a direção geral da empresa. Qual é a estratégia definida pela direção da organização? Segundo, é a estratégia de negócios. Qual é o negócio, o nicho de mercado que eu quero atender? Qual é o tipo de serviço específico, de qual unidade de negócio que eu quero trabalhar? Definir o negócio. Vou dar um exemplo aqui. É uma farmácia. Você vai na farmácia para comprar remédio. E aí você chega lá na farmácia e tem sombrinha de praia, tem sandália havaiana, tem boia. Quer dizer, às vezes o investidor, né, o empreendedor, ele está investindo nesse tipo de produto que muitas vezes nem vai ser consumido ali. Então é importante definir a estratégia de negócio, até mesmo para enfatizar a melhoria da posição competitiva dos seus produtos no segmento onde ele vai atuar. E por último, tem a estratégia funcional, que é uma estratégia de cada área, de cada departamento. Cada departamento precisa ter a sua própria estratégia para alcançar os objetivos corporativos. O livro traz para a gente algumas ferramentas para realizar o planejamento estratégico. A primeira ferramenta foi a matriz BCG, muito cobrada em concurso público.
Essa matriz de BCG é uma ferramenta, como eu disse, de planejamento estratégico e foi desenvolvida pela empresa Boston Consult Group, que é uma empresa de consultoria. E ela ficou famosa por esse nome. Por isso que ela ficou famosa, BCG, Boston Consulting Group. Ela traça o crescimento do mercado, um paralelo entre o crescimento do mercado e a participação do mercado para cada tipo de produto. Por exemplo, a Estrela são produtos que detêm uma grande participação no mercado. São produtos que estão crescendo rapidamente, mas que têm muitos concorrentes. Então, esses produtos precisam de investimento em marketing para que eles continuem crescendo e alcancem uma estabilidade. Pontos de interrogação são produtos que foram recém-lançados, são produtos novos e eles precisam ainda verificar se vai haver uma aceitação no mercado ou não. Eu coloquei aqui um exemplo de alguns modelos de fone sem fio que são lançados e muitas vezes os empreendedores que vão trabalhar com aquele produto, eles observam o consumo, né? A participação do mercado em relação ao consumo daquele produto. Nós podemos usar também, como exemplo, alguns produtos desenvolvidos nos centros de pesquisa e inovação das universidades. Ainda é uma incógnita. Pode ser que seja um sucesso, mas pode ser que também não seja. Esse é o tipo de produto de ponto de interrogação. A vaca leiteira, aqui no baixo, né? Baixo crescimento, são produtos que já são líderes no mercado, já estão maduros e não crescem tanto porque eles já são conhecidos, eles já vendem por si só, eles já alcançaram uma maturidade. Eu coloquei exemplo aqui como Nescau, Toddy, Coca-Cola, que já são produtos muito conhecidos e têm uma grande participação, uma alta participação no mercado. No entanto, muitas vezes é preciso fazer uma reciclagem desse produto para que ele continue tendo uma alta participação. Como é o caso do Nescau, que já foram desenvolvidos vários tipos, né? Nescau Max, Nescau Cereal, Nescau com menos açúcar e por aí vai. O Toddy também deu uma remodelada, embora tenha sido pequena, mas também já deu uma remodelada no seu produto. E a Coca-Cola, que já fez diversas também alterações, assim como o Nescau, que foi Coca-Cola com café, Coca-Cola com limão, zero açúcar e por aí vai, né? Por último, tem o abacaxi. No livro tem um cachorrinho de estimação, mas fica ao critério do autor quando vai abordar isso. O que significa o abacaxi? O abacaxi é aquele produto que ele já foi estrela algum dia, mas ele não se encontra com uma participação efetiva no mercado. Pelo contrário, essa participação ela está em declínio. Então, é preciso se livrar desse produto ou dar uma boa recauchutada, ou dar uma modificada, uma modernizada nele, para que ele volte a se tornar outro tipo de produto, ou de novo uma interrogação, ou de novo uma estrela, ou quem sabe até mesmo uma vaca leiteira. Exemplo, DVDs, ninguém usa mais DVD, né? Todo mundo usa o Netflix, o YouTube, por aí vai, né? E os quisucos, que antes eram muito consumidos e hoje não são tantos, foram substituídos por outros tipos de sucos. Tem também, pessoal, muito famoso, é o modelo SWOT. O modelo SWOT, ele traça o planejamento estratégico baseado em 4 vértices. Em primeiro lugar, é analisar as forças da empresa. O que a empresa tem de forte? Quais são os seus pontos positivos? Em oposição, quais são as fraquezas? O que atrapalha o crescimento da empresa? O que está atrapalhando para que possamos nos desenvolver mais, alcançar os objetivos? Foca também nas oportunidades e nas ameaças.
Essa matriz SWOT, ela é usada para realizar o planejamento estratégico, mas ela pode ser utilizada também em termos de carreira, para que cada colaborador faça sua análise. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, minhas oportunidades e ameaças, para que essa ferramenta auxilie o colaborador a traçar um planejamento de carreira, a traçar um planejamento de desenvolvimento pessoal. Tem também o modelo 7S, tá? Desenvolvido por Thomas Peters e Robert Waterman. Eles foram dois consultores que desenvolveram esse modelo. O que significa esse modelo? Esse modelo são 7 características, 7 elementos, melhor dizendo, que eles estão interligados entre si e precisam ser analisados pela empresa ao realizar o planejamento estratégico. Que elementos são esses? A própria estratégia da empresa, que já foi, né, determinada, a estrutura da empresa, os sistemas, os valores compartilhados, estilo da empresa, habilidades e, principalmente, a equipe. A equipe está correspondendo a essa dinâmica, a esse cenário interno? Então, tem que analisar cada elemento para poder iniciar esse planejamento estratégico de uma forma mais segura. Outra ferramenta é o modelo multifatorial. Esse modelo, ele tem 2 variáveis, a atratividade e a força do negócio. E ele propõe diversos cursos de ação, ações para investir, crescer, manter, reconstruir, modificar a empresa. São traçados algumas estratégias e o empreendedor ele vai colocar nesses quadrantes quais são os elementos que ele precisa trabalhar para investir e crescer, investir e crescer, seletividade de lucros, aqui, colher e livrar-se. O que ele precisa se livrar da empresa? E assim ele pode até utilizar elementos citados nesse modelo 7S, por exemplo, estilo, habilidade, alguns sistemas que não funcionam, como que é a estrutura, ele pode até colocar dentro desse quadrante aqui, de um desses quadrantes. Falamos sobre algumas ferramentas do planejamento estratégico e como tudo na vida, né, pessoal, sempre terão críticas, né? Não importa em qual estágio a empresa esteja, eu vou falar da empresa, mas falo também do colaborador, em termos pessoais. A crítica, ela faz parte, né, do cotidiano, empresarial, pessoal, enfim. E não diferente de outras teorias da administração e outras eras da administração, o planejamento estratégico também sofreu algumas críticas. E quais críticas foram essas? Em primeiro lugar, muita falácia de pré-determinação. Fala-se muito e faz pouco. Outra questão é a lentidão. Muitas vezes são muitos pontos a serem analisados e pouca ação, de fato, para tornar aquele planejamento dinâmico e efetivo. Outra crítica, a falsa ideia que toda e qualquer estratégia é fruto de um processo formal de pensamento e ação. Muitas vezes algumas empresas não traçam algumas estratégias assim a longo prazo, vai acontecendo e existe casos em que acaba dando certo. E programação estratégica ao invés de planejamento estratégico. Alguns autores, nomes importantes da administração, como Mintzberg, por exemplo, ele defende a ideia de que não deveria ser planejamento estratégico, mas sim programação estratégica, porque pensa tudo como se fosse um ambiente estático
E o mundo é muito dinâmico, né? Muitas vezes você faz um planejamento estratégico para um ano. Esse ano de 2020 é um grande exemplo, né? Para quem começou a planejar aí o seu negócio, teve esse susto aí no mês de março com a pandemia e tudo mudou. Então, não existe, segundo esse autor e outros autores, o planejamento estratégico nada mais é do que uma programação estratégica. O Misenberg foi o principal crítico sobre o planejamento estratégico. E aí, nesse cenário de críticas e mudanças, né, no cenário econômico, surge o Porter, ganha força o Porter. Michael Porter ficou bem famoso quando ele publicou a estratégia competitiva, que foi um modelo de 5S. Ele na verdade, ele fez 3 grandes contribuições. O modelo das 5 forças, uma tipologia de estratégias competitivas genéricas, que poderiam atender a vários tipos de empresas, de organizações, e por fim o conceito de cadeia de valor. Aqui eu coloquei a foto dele, vamos ver mais à frente. O modelo das 5 forças, ele traça um paralelo sobre a rivalidade entre os concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos entrantes e ameaça de novos produtos. Gente, vamos lá. Dentro de um mercado competitivo, é essencial analisar esse modelo das 5 forças de Porter. Poder de barganha do fornecedor, ameaça de produtos novos, parecidos com aquele que você está trabalhando, a rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos produtos, de produtos substitutos, não é de novos produtos, de produtos substitutos e, em especial, poder de barganha. Às vezes o cliente vai lá e fala assim, aqui está vendendo assim, o outro faz assim, 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 eu vou no outro. E aí, perdeu o cliente. Né? Cadeia de valor. Vou falar rapidamente. A cadeia de valor nada mais é do que o ciclo de atividades, matéria-primas, fabricação, venda, distribuição e pós-vendas. O Porter visualizou a empresa como uma sequência de atividades, um ciclo de atividades que tem início com a aquisição de matérias-primas e termina com as atividades dos distribuidores e varejistas. Ou seja, existe uma cadeia. Eu compro a matéria-prima, eu fabrico o meu produto, eu vendo, eu distribuo e faço uma avaliação de como foi esse processo, que é o pós-vendas. Essa é a cadeia de valor. A cadeia de valor, ela tem uma outra concepção de negócio. Por quê? Porque ela propôs uma mudança radical no paradigma e na concepção de negócio. Se antes o cliente era visto numa pirâmide, o cliente era visto lá embaixo da pirâmide, a pirâmide é invertida, o cliente é o principal. O pós-vendas, que é a última etapa da cadeia de valor, é o principal, porque através do feedback do cliente será avaliado se realmente o meu processo de venda está sendo satisfatório, ou o meu processo de distribuição, né? Se esse fluxo ele está sendo de forma satisfatória. Esse autor, Sly Wordsey, não sei nem falar, mas vamos lá. Esse autor apontado, ele traz alguns conceitos de revolução de valor, inovação de valor, proposta de valor e curva de valor. A revolução de valor é a evolução do conceito de valor nas novas indústrias e setores de economia. Como que funciona isso?
Vou dar um exemplo. Às vezes, para comprar uma determinada caneta, aquela caneta ela tem um valor enorme agregado para um determinado cliente e para outro não. Eu falei caneta, mas eu vou dar um exemplo de carro. Tem gente que compra carro pensando no status que aquele produto vai lhe fornecer, não pela utilidade do produto. Então, essa revolução do valor, o conceito de valor foi modificado ao longo dos anos pela sociedade. Inovação de valor é quando a empresa cria um novo modelo de negócios através de uma proposta de valor inovadora. Ela está criando um novo modelo e é aquele produto lá, ponto de interrogação, né? O produto está sendo lançado e ainda não dá para perceber ou fazer uma métrica daquele valor do produto ainda no mercado, porque ele está sendo desenvolvido, ele está sendo lançado. Proposta de valor são os produtos e serviços que atendem da melhor forma as necessidades conhecidas no segmento. E curva de valor representa a ênfase que a empresa atribui a cada elemento do seu pacote de ofertas ao cliente. Com base nesses conceitos, a empresa precisa responder às seguintes perguntas: onde em meu setor eu poderei gerar lucros? Como isso está mudando? O que está impulsionando a mudança? O que podemos fazer a respeito? A partir dessas perguntas ajudam ao empreendedor a analisar a questão de valor do seu produto ou serviço no mercado. A proposta de valor, ela leva em consideração a qualidade, o serviço e, acima de tudo, o preço.